Olá, antes de a gente mergulhar no tema de hoje, aquele recado rápido. Se você curte análises como esta, já sabe, curtir, se inscrever ajuda demais a gente a levar esse conteúdo para mais pessoas. Bom, hoje a gente vai desvendar uma história bem peculiar do nosso direito. Imagina uma regra jurídica super importante que afetava a vida de milhares de pessoas sendo simplesmente apagada. É isso mesmo. Vamos entender por que a súmula vinculante 9 foi cancelada. E claro, é fundamental dizer que toda essa análise de hoje foi preparada com base no excelente material do professor Marcos Freitas. Fica aqui o nosso crédito a ele. Ok, vamos lá. A história que a gente vai contar começa pelo fim, com uma decisão que botou um ponto final numa longa confusão jurídica. Uma regra simplesmente deixou de existir. Anota essa data aqui. 25 de setembro de 2025. Foi nesse dia que o Supremo Tribunal Federal, o STF, bateu o martelo numa decisão que, olha, já era esperada há mais de uma década. E a decisão foi exatamente essa. A súmula vinculante número 9 estava oficialmente cancelada. Mas o que isso quer dizer na prática? O que era essa regra? E por que ela precisou ser, digamos, deletada do nosso sistema jurídico? Primeiro, é preciso entender o peso da coisa. Uma súmula vinculante não é uma recomendação, não é uma sugestão. Pensa nela como uma ordem direta do Supremo. É uma interpretação que tem força de lei e que todo juiz em qualquer lugar do Brasil e toda a administração pública são obrigados a seguir. É algo muito sério. E aí vem a pergunta de US$ 1 milhão, né? O que essa regra tão poderosa realmente dizia? Por que ela causou tanta polêmica a ponto de precisar ser eliminada? A regra era bem taxativa. Ela dizia o seguinte: se uma pessoa cumprindo pena cometesse uma falta considerada grave, ela perdia tudo. Ou seja, todos os dias de pena que ela conseguiu diminuir por trabalhar ou estudar iam por água abaixo. Era uma punição de tudo ou nada. E é exatamente aqui que um nó da questão aparece. O problema não era nem a súmula em si, mas o que aconteceu um tempo depois da criação dela. Uma nova lei surgiu, criando um conflito direto, uma verdadeira contradição. Olha só que interessante essa linha do tempo. A súmula é de 2008. Só 3 anos depois, em 2011, surge uma lei que muda completamente a regra do jogo. No entanto, a súmula só foi cancelada em 2025. Ou seja, por 14 anos, o sistema jurídico brasileiro conviveu com uma lei dizendo uma coisa e uma súmula vinculante dizendo o exato oposto. E aqui o conflito fica cristalino. De um lado, a súmula vinculante 9, mais antiga, dizia: cometeu falta grave, perde tudo. Do outro lado, a lei nova de 2011 dizia: não, a perda é de, no máximo, 1/3 e o juiz ainda precisa justificar por quê. E aí, qual das duas regras valia? Essa era a dúvida que pairava, gerando uma baita insegurança jurídica. Chegar a uma solução, no entanto, não foi nada simples. O caminho até o cancelamento foi cheio de debates acalorados no STF. Basicamente, existiam 4 grandes visões sobre como resolver esse impasse. Vamos dar uma olhada nelas? Uma primeira visão, defendida pelo jurista Gustavo Cordeiro, era bem direta. Para ele, a lei de 2011 simplesmente tornou a súmula de 2008 obsoleta. A lei mais nova se sobrepõe à regra antiga. Manter as duas só gerava confusão. Então, o caminho mais lógico era simplesmente cancelar. Já o ministro Luiz Fux, que foi o relator do caso, tinha uma visão um pouco diferente. Ele argumentava que, embora a essência da súmula não fosse totalmente contrária à nova lei, o texto antigo criava muita ambiguidade. Na visão dele, era obrigação do STF arrumar a casa, seja revisando o texto ou cancelando de vez a súmula para que tudo ficasse claro. Havia também uma terceira via, defendida pelo ministro aposentado César Peluso. Ele sugeria um meio-termo. Em vez de cancelar a súmula, por que não apenas revisar o texto dela? A ideia era atualizar a redação para incorporar a nova regra do limite de 1/3. Assim, o precedente continuaria vivo, mas modernizado. E, por fim, a perspectiva do ministro Dias Toffoli, que pedia, acima de tudo, cautela. Ele defendia que qualquer mudança na lei que serve de base para uma súmula exige uma análise muito, mas muito cuidadosa. A prioridade máxima para ele era garantir a coerência do sistema e a segurança jurídica.
Pois bem, depois de todo esse debate, de todas essas perspectivas, o Supremo finalmente chegou a uma conclusão. E o jeito que essa decisão foi tomada mostra a força do argumento que prevaleceu no final. A decisão final veio numa sessão do plenário virtual, sob a presidência do ministro Barroso. E o resultado foi unânime. Sim, todos os ministros, sem exceção, concordaram que o melhor a ser feito era cancelar a súmula 9, pondo um fim definitivo na controvérsia. Então, para ficar bem claro, o que vale hoje em dia? Com o cancelamento, o que a lei de 2011 já previu foi consolidado. Se alguém comete uma falta grave, ainda pode perder dias remidos, mas agora com regras bem definidas. O juiz precisa fundamentar a decisão, a defesa tem que ser ouvida e, o principal, a perda não pode, de jeito nenhum, passar de 1/3 do total de dias. Certo, mas qual o impacto disso tudo no quadro geral? O cancelamento da súmula 9 vai muito além de um detalhe técnico. Essa decisão deixa um legado bem importante para o nosso direito. Em resumo, o que essa decisão nos ensina? Primeiro, ela fortalece a segurança jurídica, porque acaba com uma contradição que existia. Segundo, ela manda um recado claro: os precedentes do STF não são de pedra, eles precisam evoluir junto com as leis. Terceiro, ela reforça um princípio básico do direito, que é o da proporcionalidade da pena. E, por fim, mostra que o sistema tem sim a capacidade de se autocorrigir. E a gente termina com uma pergunta que fica no ar. A decisão de 2025 trouxe clareza, é verdade. Mas ela também nos deixa com uma pulga atrás da orelha. Se a lei que tornava a súmula ultrapassada era de 2011, por que o sistema levou 14 anos para oficializar o fim dessa regra antiga? Fica aí a reflexão sobre o ritmo da justiça e o tempo que o direito às vezes leva para se ajustar